Mateus capítulo 11, versículo 12. Pequena escritura, mas vamos lê-la, né? Eu quero relembrar algumas coisas sobre essa escritura e também relembrar um pouquinho do culto do outro domingo, sobre o assunto que a gente falou sobre pedir, né? Vamos colocar alguns pontos e reforçá-lo. Você achou? Mateus 11, versículo 12. A escritura diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, são palavras de Jesus Cristo falando nesse livro de Mateus, Pai, ensinando aos filhos, os apóstolos que estavam ali ao lado dele em relação a esse assunto. Por isso hoje, Pai, que o Senhor venha repartir o pão e nos abençoar poderosamente através da Tua palavra. Peço isso, Senhor, confiante que Tu farás isso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando Jesus fala de João Batista, nós temos logo que pensar que João Batista ele veio para ser ele veio para mostrar aquele cordeiro, mostrar Cristo, mostrar a graça. E logo ele tem uma função, baixar os montes e elevar os vales. Mas isso, olhando pela escritura, montes e vales, não, ele está falando de pessoas, né? Pessoas muito orgulhosas, muitos que se acham, vão ter que baixar. E aquelas pessoas que são mais simples, que nem se acham, nada disso, vão ter que elevar. Ele planou tudo em um nível só. Ele colocou as pessoas tudo num nível só para receber o reino de Deus que estava em relação a Jesus Cristo. E isso ele fala nessa questão. E Jesus vai dizer uma coisa importante para nós. Hoje o reino de Deus é buscado a força, esforço, dedicação, luta, porque virão tempos difíceis que as pessoas elas amam mais elas do que a própria palavra ou o próprio Deus. Então são momentos de lutas que você tem que lutar pelo esse reino que foi dado a você. Você sabe muito bem, você conhece a mensagem, sabe que uma alma vale mais que 10.000 mundos, né? Então não teria esse mundo nem condição para comprar uma alma, mas aqueles que lutam e querem que aqueles sejam abençoados, eles vão ter esse benefício, né, em suas vidas. Colocando essa base, eu queria lembrar um pouquinho sobre o que nós falamos em questão de pedir. Se lembram da questão de pedir? Quando a gente falou sobre esse assunto, nós temos que pedir. Não podemos ficar com aquilo no nosso pensamento. Deus quer que você fale, peça. E todos os filhos de Deus que andaram junto com Jesus Cristo, eles aprenderam isso. Eles têm essa noção clara, porque na Escritura, estamos só tomando uma base nas Escrituras em relação a isso. Ele vai dizer assim, ó, ele vai colocar deixa eu pegar aqui, Mateus verso 7. Ele vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 7 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-vos-á. Então ele está definindo como é o reino de Deus. Ele está, Jesus explicando: você está pedindo, você vai receber. Agora você logo diz assim: Marante, então eu posso pedir qualquer coisa? Peça com abundância,
Mas eu vou usar alguns outros versículos que estão dentro da Bíblia para nos ajudar a entender isso, a questão de pedir. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. Essa é a verdade. Quando se deparamos com o versículo de Marcos 10, se você quiser abrir aí, Marcos 10, você vai perceber um pedido que não é cumprido. Interessante, né? Um pedido que o próprio Jesus vai dizer assim, não. E a gente vai entender isso, por quê? Por causa da condição. Ali está Tiago e João, e eles vão em direção a Jesus para fazer um pedido. Olhe bem aqui, vamos ver se a gente pega isso. Então, Marcos 10, no versículo 35. Olha aqui que ele vai dizer: e aproximando dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Olha só, a ousadia. Nos faça, mestre, o que pedimos. E ele vai dizer assim, e ele disse: que quereis que vos faça? Olha só, os próprios discípulos sabiam que Jesus usou isso. Então, Maria, você lembra que eu falei de Maria lá quando ela pediu por causa da falta do vinho? Ela pediu para Jesus, e Jesus transformou a água em vinho. Foi um pedido. E eles também estão sabendo desses pedidos que Deus, quando você pede, era Cristo, Ele fazia. Por isso que Ele está fazendo essa pergunta: o que vocês quereis? Você está entendendo? Olha aqui, e Ele vai dizer assim, ó, e eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentamos à tua direita e o outro à tua esquerda. Ele já está pensando na questão de estar no lado. Opa, estou aqui, você um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Que bom seria isso, né? Porque eles estão pensando num reinado. E quando senta-se um no lado direito e o outro no lado esquerdo, esses são os que mandam, esses que estão mais próximos, esses que vão. Então ele já logo pensou isso. Lá no reino de Jesus eu vou estar sentado do lado direito e do lado esquerdo. Agora escute bem o que Jesus vai dizer. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedides. Você agora entendeu? Eles não estão sabendo o que estão pedindo. Ali há um interesse, não um interesse como fosse dizer assim, para o reino de Deus, mas um interesse um pouquinho pessoal. E olhe bem que ele vai dizer aqui: podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que sou batizado? Então Jesus veio tomar um cálice, que são as provas, as coisas que aconteceu no Getsemane, tudo isso, e um batismo, porque, irmão, na Bíblia fala-se o batismo que foi de João Batista, o batismo que quando você vai nas águas, né? Que você vai ali fazer esse batismo, reconhecendo que o Espírito Santo está trabalhando com você. E existe um batismo de fogo. A Bíblia fala de um batismo de fogo, que são um batismo de provas. E é isso que Jesus está falando em relação a essa condição. No 39 ele vai dizer: e eles disseram: podemos, Jesus, porém disse. Opa, eles foram com ousadia, né? Nós podemos, Jesus, passar essas provas que você passou e que você vai passar. Podemos. Daí Jesus fala: em verdade vós beberás o cálice que eu beber. Olha só, Jesus está dizendo: o que eu beber vocês também vão passar. Olha aqui: e sereis batizado com o batismo com quem eu sou batizado, que é o Espírito Santo também, está fundado no que ele foi batizado. Mas Jesus, lá, se lembra que um batismo em água, quando ele aconteceu lá com João Batista, é um batismo que reconhecendo que o Cordeiro perfeito.
Mas o batismo que está fundado é o batismo que eu falei, que é o batismo de fogo, se lembra? De provas, de batalhas, de dificuldades. E ele vai, no verso 40, ele vai dizer: mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim. Você escutou o que Jesus está falando? Não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Espera aí, então existe esse local? Existe, mas para estar reservado. No outro, em Lucas, se eu não estou enganado, não, em Mateus, Jesus fala assim, ó, pertence ao Pai. Dizer, é esse aqui e é esse aqui, não pertence a mim. Interessante isso, né? Você logo se define com isso. Então, o pedido dele não foi aceito, porque eles não entendiam o que estavam pedindo. Mas Jesus falou assim: agora vocês vão passar por isso e vão passar por isso. Então é interessante, mas ele está dizendo que eles vão passar o que Jesus também passa, nas provas, nas dificuldades, na luta, mas não é esse lugar que é deles, que isso pertence ao Pai. E também, falando sobre isso, outra questão de pedido, agora você começa a entender, quando você faz um pedido, tem que ter sabedoria. Você tem que entender isso, se isso não é um desejo teu, alguma coisa, porque Tiago, ele vai explicar mais claro isso, irmão. Olha bem, ele vai colocar uns pontos aqui. Isso é para nos ajudar, irmãos. Não leve isso como uma advertência, mas leve isso como um entendimento da palavra. Em Tiago, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: de onde vêm as guerras? Olha só o que ele vai dizer: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Essa é a pergunta de Tiago. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites. Ó, está colocando algumas coisas em relação à pessoa. Por que gera guerra? Porque há um desejo pessoal da pessoa. Ela não está vendo o corpo, não está vendo o corpo místico do Senhor. É uma questão pessoal. Quando você adora a Deus, você adora a Deus. Não é porque você gosta de, eu vou adorar porque as pessoas vão me ver. Não, eu vou adorar porque amo a Deus. Você entende? Então, temos que entender isso, porque Tiago está falando de questão de deleite. E ele vai colocar isso mais claro para nós. Ele vai dizer assim, ó: que nos vossos membros guerreiam entre um e outro, ficam guerreando sobre alguns assuntos que não levam a nada. O nosso trabalho é a adoração. E ele está explicando o que acontece quando a gente usa isso. Por que essas pelejas acontecem? Ele vai continuar dizendo: cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Olha só, porque não pedis. Porque quando a pessoa está nessa condição, ela não pede. Olha agora o que eu vou dizer para você aqui, ó. E ele vai dizer assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarde com vosso deleite. Você agora entendeu? Então, quando a gente falou sobre aquela questão de pedir, eu quis trazer esses pontos para você entender que você está de acordo com as coisas da palavra de Deus. E quando você pede, isso são princípios bíblicos. Nós, como filho de Deus, nós devemos pedir. A própria Escritura fala isso. Ela fala dessa clareza muito clara. Se vocês são maus, olha só que está maus, e se o filho pede pão, você vai dar uma pedra? Se o filho pede um peixe, você vai dar uma serpente? Olha só. Mas imagina o Pai Celestial, o que Ele quer dar é o Espírito Santo a você. Você entendeu? Então,
Esses pontos é só para a gente não ficar só com a questão, então, irmão Arantes, eu podia só pedir e receber. Não, tem pontos que a gente deve ter sabedoria sobre isso, né? Então é importante nós ter esse entendimento para a gente ajudar a nossa caminhada em relação ao que nós estamos falando. E agora o assunto que eu usei um pouco quarta-feira, eu quero colocar hoje. É claro, irmão, que você possa entender o seguinte: a gente vive um tempo, numa era, que tem muitas coisas boas, muitas coisas você pode fazer, e você pode fazer. Agora, tudo tem o seu tempo e o seu momento para fazer. Você pode entender isso na natureza, a estação. Você chega no inverno, existe o tempo frio, outono já um pouquinho mais assim suave, chega a primavera também, é muito maravilhoso, chega o verão, é muito calor, e isso existe períodos. O que acontece muito conosco, irmão, que a gente não respeita esses períodos. Não estou falando dos períodos do inverno, do verão, não. Períodos de nossas vidas. Aí que está o ponto. Então, escute bem o que eu vou falar para você. Essa era, a gente tem sofrido e sufocado a palavra de Deus. Agora, sufocado, quem é que está sufocando? É lá fora? Não, é nós mesmos sufocamos a palavra de Deus. A palavra, ela quer produzir vida a você de uma forma muito especial. Escute bem ele dizer: e trouxe a tona com esse aperto, não é nada comparável à palavra que estamos sendo sufocada no crente hoje, pelos cuidados desta vida, e enganos da riqueza e outras coisas, entrando e sufocando a palavra, para que a palavra não produza nenhum fruto. Então, todas as coisas, irmãos, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de frisar isso. A gente tem que lembrar uma coisa: todas as coisas, elas estão na mão de Deus. Tudo que você pensar, elas estão na mão de Deus. Mas Deus dá liberdade a você decidir coisas. Deus não vai dizer assim: não, irmão, então tudo está na mão de Deus, então eu já vou ficar aqui parado porque tudo vai acontecer de acordo com a mão de Deus. Mas não, Deus te dá liberdade a conduzir coisas. Olha só, no jardim do Éden, não houve uma escolha? Pense nisso. Olha lá, teve uma escolha. Por que não foi escolher a árvore da vida e foram escolher a árvore do conhecimento? Houve uma escolha. Mas foi um engano, irmão? Foi, mas teve uma escolha. Então, muitas vezes nas nossas vidas, a gente pode estar sendo enganados e tomar escolhas que a gente pensa ser certas. É aí que mora o perigo, irmão. Eu falei um pouquinho sobre isso, acho que eu falei. Se eu não estou enganado, eu acho que eu falei. A gente vive numa era tecnológica, que a ciência tem avançado muito rápido e as coisas são muito aceleradas. Você está vivendo hoje numa correria. Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que cuidar disso, você tem que fazer tal coisa. Eu tenho um compromisso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E no fim da história, você está todo trancado. Você acharia que em eras passadas, no tempo passado, lá daqui a 100 anos passado, era assim? Você já imaginou lá os teus bisavós, se eles estavam nessa frenética correria? Você já pensou sobre isso? Será que eles estavam assim, naquela correria frenética? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver isso, aquilo ali. Será que quando estamos numa correria frenética, a gente tem tempo para nós? Você já pensou sobre isso? Você já se imaginou um dia sentado lá no jardim, olhando as coisas?
parando, olhando as coisas. Vamos até para achar engraçado um pouco, né? Olhando as formigas, apreciando o sol, o nascer do sol, ou apreciando a lua está muito bonita hoje. Você se deparou com isso? Ou trocar palavras por trocar palavras, sem preocupação, tem que falar desse jeito, senão vai ficar meio estranho. Não, mas ali conversando com alguém que você gosta. Você já pensou sobre isso? O que a tecnologia está fazendo? Nos afastando cada vez mais daquilo que é o ser humano, que o ser humano faz parte da natureza. Ou você não faz parte da natureza? Você faz parte da natureza. Nós fizemos parte disso. Deus criou e nós fomos a última coisa que foi a perfeição. Agora você percebe, os animais eles estão ligados ainda com a natureza, mas o ser humano ele se desligou da natureza. Ele se afastou. Parece que a natureza está aqui e ele passa assim, não vê nada, não sente nada. Se eu falar para alguns nossos hoje, dizer assim, você já sentiu o aroma de manhã cedo, como é muito especial quando você está num lugar assim mais no interior? Alguns vão saber, outros nem mais sabem o que é isso, e nem tem valor para eles, mas para aquelas pessoas lá atrás tinha valor. E eu vou mostrar alguma coisa para você. O que você acha de um jovem chamado Davi, numa montanha, cuidando de ovelha, lá quando o deserto é tudo escuro, não existia luz, não existia nada, as estrelas brilhando, e a inspiração chegava. Por que ele tinha essas inspirações? Porque ele tinha tempo. Ele não estava correndo, apavorado. Irmão, você deve entender que essa era faz você correr. Agora faz correr para quê? Para você falhar, para você errar, para você... Olha, irmão, somos pressionados desde que nascemos. Tem uma história que é real, né? De um pastor, quando fala, ele chega na igreja, daí a pequenininha chega assim, com aquela mochila nas costas, ela diz assim, como é que estás? Estou estressada. Um pequenininho, desse tamanho, só com mochilinha, e estou estressada. De onde que ela está estressada? Você entendeu? Eu acho que vocês que são avós, pais, vocês vão saber o que eu estou falando. Dessa idade já estressado. Mas o que está acontecendo? Aí é tempo de nós vermos o que está acontecendo com nós. É tempo de analisar como fazemos essa corrida. O homem perdeu essa conexão com a natureza. E a partir da hora que você perde a conexão com a natureza, tem uma condição aí. Talvez você vai achar estranho falar. Também tem a condição que você também está perdendo as coisas de Deus. Porque Deus, Ele produziu a natureza. E Ele ama isso. Tanto que, quando o irmão Brana falou, eu li na mensagem do irmão Brana, e você pode ler porque está ali, civilização não é de Deus. Quando eu me li com aquilo ali, eu fiquei assim, mas como, irmão Brana, civilização não é de Deus? Civilização não é de Deus. Deus queria ter um contato com você pessoal. Ele não quer que alguém tenha aquela preeminência para ser uma liderança, para ele chegar lá, não, o padre, ou o pastor, ou o bispo, ele já fez isso por mim, ele já orou por mim. Não, ele quer ter contato com você. E esse contato, só você parando. Você já percebeu isso? Fale-me, seja-me sincero no meu coração. Quanto você parou para falar assim, hoje eu vou meditar em Deus. Hoje eu vou meditar numa palavrinha. Hoje eu vou falar com Deus. Eu não vou nem ler a Bíblia, mas eu queria que Deus falasse ao meu coração. Quantos? Parece que isso não é mais real para nós. Parece que não existe mais perspectiva. Estamos sufocando a palavra. A palavra sempre esteve no seu lugar. Ela sempre esteve aqui. A presença dele.
Quando você sabe porque quando eu falo a presença dele, porque o irmão Branda diz que a presença dele está aqui. Não é Jesus o corpo literal que andou naquele dia lá na Galileia, mas a presença, a manifestação da palavra, quando ela entra no coração de você, é a presença que está aqui, porque você vai fluir isso dentro do seu coração. Não podemos sufocar isso, irmão. Temos que produzir isso. Olha aqui, vamos ver se a gente consegue. A mensagem, eu sei que. Olha só o que o irmão Branda diz. A mensagem, eu sei que. O irmão Branda diz: havia muito de vocês em você. Havia muito de você em você. Você vai entender isso. Até que Deus teve que espremê-lo através de provas. E enquanto essa conclusão estava chegando, é difícil. Então, quando você está sendo espremido, ninguém gosta de ser espremido, né? Pense nisso. Deus está te espremendo. Será que Jó gostou? Será que Daniel gostou? Será que Sadraque, Mesaque lá gostou? Não. Até entender o propósito. Você começa a entender? Até você entender o propósito daquilo. Existe um propósito. Irmão, quando você está passando por prova, pressão, sempre se lembre, existe um propósito. Olha aqui. Mas depois de um tempo, o céu se clareia e você vê o propósito de Deus. Você não vai passar uma prova eternamente. Prova, existe tempo para passar. Então saiba passar. Como é que Jesus passou? Ele se aquietou. Tem vezes que a gente na prova, a gente fala. Olha, se aquiete. Olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: então você clama, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra. Embora os vermes da pele destruam esse corpo, ainda assim em minha carne verei Deus. Essas pequenas provas e coisas apenas como um momento, é um momento, e elas desaparecem e passam, mas elas são feitas apenas para o seu bem. Olha só o irmão Brana dizer, elas são feitas para o seu bem. Vamos lembrar disso, para Deus receba a glória. Eu gosto disso porque é isso que eu mais vejo. Quando você está passando por prova, você louva a Deus, porque na hora que você louva a Deus, você direcionou a tua mente, e a hora que você abre a sua boca para louvar a Deus, aqueles pensamentos, aquelas coisas que estão batendo em você, sai, porque você não tem como louvar a Deus, agradecer a Deus, junto com aquelas outras coisas. Assim Paulo aprendeu, assim Silas aprendeu na prisão, assim vários homens passaram provas difíceis e aprenderam desse jeito. Pense nisso. Mas para ele fazer isso, um dia Paulo foi para o deserto e ficou 3 anos e meio. Quem quer ficar aí 3 anos e meio no deserto? Um Moisés levou 40 anos. Devia ser um Moisés difícil, né? Para levar 40 anos para Deus ajudar a tirar dele, né? Assim sou eu, irmão. Assim é você. Quantos desertos eu passo? Para quê? Para ser tirado algumas coisas que ainda não estou perfeito. Então, Deus está fazendo isso não para maltratar, mas para beneficiar nossas vidas. E Ele quer que você tenha contato com Ele. Aprenda, contato. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, o meu serviço é muito difícil, eu não tenho contato. Não. Você pode, vou lembrar do pretinho, você pode estar dirigindo, mas está tendo contato. Você pode estar passando uma roupa, mas você pode ter contato. Você pode estar fazendo uma comida e você está tendo contato com Ele. O problema é a gente
está fazendo a comida e não está tendo contato nenhum. Está tendo outros pensamentos, outras coisas, ou está dirigindo e está pensando. Ai, irmão, como Deus quer ter contato com você, como Deus quer refrigerar a tua alma, como Deus quer que você ceda os seus direitos. E nessa condição que hoje vivemos, irmão, o que aconteceu? A própria igreja, eu quero que você aprenda isso, ela tem espremido, tirado Cristo do meio dela. Você diz assim: não pode, irmão, a igreja. Escute um pouquinho aqui. Ele disse que a palavra é certa, mas a igreja está tentando espremê-la. Portanto, espremida tem a ver com a palavra de Deus sendo rejeitada pela igreja. Irmão, se tem uma coisa que você nunca deve fazer, é rejeitar a palavra. Tem vezes que a gente faz umas definições erradas. Eu sou uma pessoa com fraqueza, todos nós somos. Agora, a palavra, não existe fraqueza. Por isso que o mensageiro fala assim, não é aquele homem santo, é o Espírito Santo naquele homem. Não é aquela mulher santa, é o Espírito Santo naquela mulher. Não é aquele jovem santo, é aquele Espírito Santo que está dentro daquele jovem. Então muda tudo. Não adianta eu me achar alguma coisa, porque eu não posso ser. Agora o Espírito Santo me dá essa liberdade. E quando você tem liberdade, irmão, olha, você imagina o que vai acontecer. Olha, escute bem, eu quero firmar esse pensamento que está em Apocalipse, só para ajudar você. Das informações. Você diz assim: mas a igreja, irmão, está espremendo a palavra, está sufocando a palavra. Sim, ela está sufocando, porque o próprio Apocalipse, no capítulo 3, que fala da era de Laodiceia, ela está dizendo claramente isso, irmão. E quando você sempre se lembrar disso, ela não está falando para uma pessoa, ela está falando para a era. Essa era que se chama era de Laodiceia. Então o espírito que está sobre essa era de Laodiceia é esse tipo. Ele não pode ser convertido. Você entende? Parece assim, naquela era tem um espírito, que é a era de Laodiceia que estamos vivendo, mas não pertencemos. Se lembra disso? Nós não pertencemos a essa era. Mas esse tipo de espírito na era da Laodiceia está ali. Ele não pode ser convertido porque está na Escritura. Você nunca vai converter esse tipo de espírito. O que você está fazendo é lutando contra isso, para ele não entrar em você. Então olha, escute bem o que ele vai dizer aqui, E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Aqui ele mostra uma clareza, irmão. Você consegue entender isso? Quente, frio. O que você define com quente e frio? Tu sabes. Vamos analisar isso em termos de pessoa. Tu não, já sei. Não quer, não aceita. Quente, fiel, rendido, se esforçando, lutando. Por que ele não fala de morno? A questão morna. Porque é o que a era de Laodiceia tem. Não é as pessoas, é o espírito que está na era. Agora escute. Assim, porque és morno e não tem frio, não és frio e nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como disse, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, nessa era, o próprio Jesus Cristo, ele define o que esse tipo de espírito é, quando a pessoa é pego com esse espírito. Um desgraçado, miserável. Você sabe o que é miserável, né? Não é miserável de... Não tem... É como se fosse assim,
Vamos entender um mendigo, né? Ele é miserável por uma necessidade que precisa, né? Mas aqui o miserável aqui, ele não tem nada para dar. O miserável aqui é aquele que não tem nada para dar. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que Deus deu a você. O Espírito Santo é a palavra de Deus e ela é vida. E você, da mesma maneira que você recebeu, você o quê? Dá. Você entendeu? Então é uma coisa bem diferente. Esse miserável aqui, ele está condicionando, essa pessoa não pode dar nada. Não tem nada para dar. Olha aqui. E ele vai dizer assim, ó: miserável, pobre, cego e nu. Se você visse uma pessoa na rua desse jeito, o que você diria? Essa pessoa está com um problema mental, né? De maneira nenhuma você não diria outra coisa. Você entende? Mas quando você traz isso para o lado espiritual, vê se não é isso que acontece. Vamos analisar. Deus quer dar o Espírito Santo para você para quê? Para você ter vida eterna, né? E estar num reinado. Agora ele diz assim, ó: é teu, meu filho, e você não quer. O que eu vou dizer de você? O que eu vou dizer da pessoa que não quer? Você já pensou nisso? Eu estou sendo um pouco didático para você entender o que acontece com as pessoas. Mas será que a pessoa está tendo culpa? Ou será que é o espírito da era que está entrando na pessoa? Aqui está. Todo filho de Deus veio para ajudar nisso, irmão. Sabia que você veio para ajudar, para salvar a alma? O ministério de Cristo é ajudar a salvar a alma. Então quando você ainda tem esse desejo queimando em falar, em ajudar para salvar a alma, isso é a coisa mais importante do ministério, porque ele diz assim, ó: ide. Ele fala para você ir, falar. E eu recebi um telefonema de um irmão, conversando com ele. Daí ele questionou: irmão Arantes, mas eu quero ir falar. Sim, irmão, você pode falar. É isso que a Escritura diz. Agora tem uma coisa também: você pode manifestar sem falar. Você entende? Você pode, porque a Escritura mesmo diz, Paulo fala assim: vocês são cartas vivas, escritas. Então você não precisa nem abrir a boca, mas a ação que você tem reflete a Cristo Jesus. Você começa a entender isso? Então, e isso é uma pregação para as pessoas, e isso é uma grande pregação para as pessoas. Então, quando ele fala dessas questões, ele mostra pontos importantes. Agora escute bem o que ele vai continuar dizendo aqui. Ele vai dizer assim, ó: como disse, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim que compre, olha só, ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é a sua palavra, para que tenha riquezas. Que enriquecimento é esse? A palavra de Deus é provada, irmão. Olha assim, ó. Eu posso pegar aqui a palavra. Eu estou pregando a palavra. Eu estou com a Bíblia e estou com a mensagem do irmão Brano. Se eu distorcer ou mudar ou falar alguma coisa fora disso, já não é mais a palavra de Deus. Você entendeu? Porque o Arantes não tem um sermão. O sermão, a palavra de Deus é o sermão. A mensagem mostra isso para nós, que esse é o sermão. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu estou errado. Então daí eu estou fora da palavra. Por isso que Paulo fala: se eu trazer outra palavra que eu já disse, seja o que? Anátema. E se um anjo, olha só, um anjo do céu trazer outra palavra que não for, seja também maldição. Então Paulo já estava trancado naquilo que ele já recebeu por revelação, irmão. E nós
estamos trancados pelo que recebemos a revelação. Não podemos mudar nada, de maneira nenhuma, de um pontinho não podemos mudar. Agora, aprenda uma coisa, que eu acho que ainda a igreja ela precisa ter essa conexão. Existe graça no caminho. Vamos ver isso aí. Todos nós, irmão, fomos destituídos. Todos. Não existe ninguém aqui, ó, que possa dizer assim, ó, eu nunca cometi pecado, irmãos. Não existe. Então, se não existe, então a gente sabe que a gente é salvo pela graça, não é? É pela graça. Você é salvo pela graça. Você não é salvo pelas suas obras. Você é salvo pela graça. Então, perceba uma coisa: existe uma graça protegendo você, abençoando você, para você ser salvo, para você ter liberdade, para você ter paz, tranquilidade, prosseguir a jornada. Isso é a graça. Agora, se eu bater no peito e dizer, não, eu sou salvo pelos meus méritos, nunca. O único que podia fazer isso era Jesus Cristo, e Ele morreu por você. Então, grave isso. Sabe por quê? Sabe por que eu estou montando esse quadro para você segurar? Porque tem vezes que a gente olha um pouquinho para o lado e diz assim, ó, não tem salvação. Isso não pertence a nós. Nunca vai pertencer a nós. Sabe por quê? Tu está olhando agora dessa maneira, aquela pessoa daquele jeito, daquela ação, daquela maneira, mas de repente Deus coloca a mão, a pessoa muda. Então esse é o nosso cuidado em relação a isso, e isso ajuda nós a amadurecer. Eu poderia puxar vários pontos da Bíblia para mostrar sobre graça para você, mas vamos prosseguir. Quero mostrar outras coisas aqui que vai nos ajudar. Temos mais alguns minutinhos. Ele vai dar uma informação em relação a esse assunto aqui. Ele vai dizer assim, ó, escute bem: mas vai ser usado, e todos sabem que tão certo quanto o primeiro foi identificado. Quando o irmão Branham está falando assim, ó, o primeiro foi identificado, ele está falando da questão ministerial dele. Qual foi o ministério primeiro do irmão Branham? O irmão Branham teve 3 puxadas. O primeiro ministério dele foi cura. Você sabe que quando um ministério começa com cura. Jesus começou com cura, depois multiplicação do pão, do peixe, andou pela Galileia. Ele já, quando multiplicou o pão, aquelas 5.000 pessoas já falaram assim, não, esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Ele está dando pão, está dando peixe, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Você começou a entender? Então, o ministério de cura é só uma atração para chamar os eleitos, porque isso atrai. Depois vem o ministério, o segundo ministério dele, que ele vai dizer, irmão, ó, e o segundo também foi identificado. Como é que ele foi identificado? Você sabe, Jesus também, ele chegava e dizia, sabia o que os fariseus tinham dentro dos seus corações. E o irmão Branham também sabia o que tinha dentro dos corações das pessoas. Ele chegava a virar do púlpito para dizer, ó, você assim, 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 assim. Esse é a segunda puxada. Você viu que tem 2 puxadas aqui? E a terceira? Será que ela já aconteceu? Já começou e ainda não aconteceu? Escute o mensageiro dizer. Olha só, ele vai dizer: e se você pensar bem, de perto, você que são espirituais, como a Bíblia diz, aqui está para aqueles que têm sabedoria. Olha só o que o irmão Branham está falando. O terceiro está devidamente, olha, veja ele dizer de novo, identificado. Os 12 ele falou que estava identificado, agora o terceiro também está identificado. Vê?
sabemos onde está. Então o terceiro puxão está aqui. Daí você lê a mensagem do irmão Branham, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer bem assim, ó, a terceira puxada eu não vou ensinar. Se lembra? Porque a segunda ele ensinou aquelas coisas, a primeira ele ensinou e as pessoas começaram a fazer prosélito. Então ele falou, Deus falou para mim não ensinar a terceira puxada. Mas o que é a terceira puxada? Ressurreição do peixinho. Pegou o anzol ali, puxou as tripas tudo para fora, jogou o peixinho, o peixinho ficou ali daqui a pouquinho, ressuscitou o peixinho, voltou tudo. A outra foi, olha irmão, olha a outra posição na terceira puxada. Os dois filhos da irmã, que não estavam querendo nem saber da palavra de Deus. Irmã, você é pobre, queres $1 milhão? Vai cair daqui. Olha o que o profeta está falando, irmão. Aí que eu vejo Deus trabalhando no coração. Queres $1 milhão? Estás precisando? Peça. A sua irmã está de cadeira de roda, vê aquela curada? Peça. Mas ela já tinha dentro do coração o que ela queria. Ela queria o mais importante. Você entendeu, irmão? Você entendeu o que é pedir? Você sabe o que é o mais importante? Então eu vou dizer para você o que é o mais importante. O mais importante é quando os discípulos vieram correndo, andando, correndo para lá, para cá, todo feliz, porque Jesus deu autoridade para ele. Eles expulsavam o demônio, viam os demônios cair do céu, aquela coisa, chegaram lá, que maravilha, Jesus assim, para com isso aí. Você deve ficar feliz que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você quer ficar feliz? É quando você tem o seu nome lá no livro. Não é nada de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Não, é quando você sabe que o teu nome está lá escrito. Aí que está. Isso é o ponto chave. O que adianta eu expulsar demônio, fazer isso, fazer aquilo e não está lá? Valia alguma coisa? Não vale nada, irmão. Jesus foi direto ao ponto. Olha. Então a terceira puxada vai vir depois o quê? Os 3 esquilos, se lembra? Deus fala para ele assim, você não está caçando? Você não precisa de esquilo? Peça. Olha só, olha, isso aí é muito bom. Irmão. Peça. Daí o irmão Branham fala assim, eu quero 3 esquilos. Daí ele, aonde tu queres? Eu quero em tal lugar. Ele vai e mata eu quero em outro naquele lugar. Há lugares assim que não tinha nem esquilo, não podia ter esquilo. E ele matou aquele. Ele passou a mão naqueles esquilos e já ia embora. E Deus falou assim, não eram 3? Você está vendo o que está acontecendo aqui, irmão? A terceira puxada estava em atividade. Ela sempre esteve em atividade ali. Agora, o que nos faz? Qual é a terceira puxada para ti? O que você quer na terceira puxada? Você quer um esquilo? Ou você quer duplicada? Me deu uma desse espírito que estava em Elias. Quem era o espírito que estava em Elias? Você está entendendo, irmão? A igreja, por isso que eu estou dizendo, a noiva de Cristo vai se identificar, porque ela quer duplicada. O que estava dentro do nosso mensageiro, ele não quer só aquilo ali, quer dobrada. A noiva vai se identificar isso porque tem uma coisa importante você saber, quando começar a ressurreição, quem é que chama? Isso que eu quero que você entenda. Quem é que chama? Irmão Branham está na sepultura. Quem é que chama? É a própria manifestação da palavra. E aonde está a palavra? Eu quero saber onde que está a palavra. Ela está num banco? Ou ela está dentro da Bíblia? Se ela ficar aqui, irmão,
aqui milhões e milhões de anos, ela tem efeito? Não, ela tem efeito quando você não sufoca mais a palavra, e a palavra está dentro de você. Você se tornou a palavra. Eu gosto daquela expressão que ele diz assim, ó, eu vou estudando a palavra e eu mergulho dentro da palavra, e ela mergulha dentro de mim. Gosto dessa expressão porque quando você quer buscar a palavra, você mergulha nela, e ela vai e entra e mergulha em você. E daí que você se torna a própria palavra manifestada, irmão. E isso é coisa... Você acha que tem preço? Será que hoje a gente tem ousadia de pedir duplicada? Eu tenho certeza que Jesus vai dizer assim, ó, não, pedisse errado. Esse pedido é errado. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer assim, esse pedido é certo porque a noiva, ela se torna isso. Por isso que você entende que na Escritura ela diz assim, ela não pode ser o quê? Condenada. Ninguém pode levantar nada contra ela, porque houve a manifestação, irmão. E nós temos que entender que é para esse tempo. Você é responsável. Não pense só que é o pastor que é responsável, não. Não pense não, você é responsável para trazer isso. Eu sou responsável para trazer isso, mas você também é responsável. Todos nós somos aqui porque nós somos um corpo. Ó, eu fico triste com a condição assim, irmão, quando as pessoas abandonam o corpo. Não estou falando do corpo da nossa igreja aqui, não. Estou falando, abandonam. O corpo é o corpo místico do Senhor. Você entende? Tem um pouco aqui, tem um pouco em outra igreja que ama a palavra, tem um pouco em outra. É isso que é o corpo. Nunca abandone, irmão. Nunca faça isso, de maneira nenhuma. Uma coisa é certa isso, né? Você diz assim, irmão Arantes, eu preciso de mais fé. Eu preciso de que Deus me dê mais entendimento. Eu preciso que Deus me revele mais. Ele está aqui para fazer isso. Isso aí eu tenho certeza, irmão. Você quer entendimento, conhecimento? Ele está aqui. E uma coisa importante de Deus, Ele não joga na cara. Porque muitas vezes as pessoas querem dar conhecimento e dizem assim, eu sou o dono do conhecimento, né? Você vê aí na internet isso, né? Eles começam a dar conhecimento, mas eles se fazem o dono daquilo ali, que não é nem deles, não é nem, porque Salomão diz, né? Todas as coisas estão aqui, elas vão passando e vêm, se lembra? Aquela coisa, né? Então é uma coisa que eu estava meditando sobre essa questão e achei interessante que as pessoas, nós temos os nossos sentidos, ou a nossa psique humana, ela tem um jeito de ser. E os cientistas, né, os filósofos, essas questões, eles falam que a gente tem 3 memórias, né? Uma de Rept, né, que faz a questão respiração, a outra que esqueci o nome agora, que faz a parte de está passando com um problema, uma coisa, ele já fica assim para lutar com aquilo. E a outra que é a nossa humana, né, que a gente medita, analisa e pensa. Daí eu pensei assim, poxa, eles entendem muita coisa, né? Eu analisando isso, e eu vi assim, não, tem a sua verdade aí. Agora eu fico pensando, eles falam tudo isso, mas não tem um absoluto. Que um cristão tem o absoluto. Para nós o absoluto é a sua palavra. Ela é perfeita, ela não erra. Então a filosofia, ela vai, mas ela não tem absoluto. Ela joga no ar. E tu vai até falar com homens que entendem, ele vai dizer, não, eu não sei. Eu estou dizendo isso para vocês, mas não sei. Mas um cristão sabe qual é o absoluto. E o absoluto está ali para dizer, é assim, porque sempre foi e sempre será. Ele é a vida, Ele é a convicção, Ele é a certeza. Daí quando você se depara com o absoluto, não tem nada que mais
você quer desse mundo? Como a gente dizia, né? Quando nós temos uma experiência em Cristo Jesus, todas as coisas mudaram. Nada tu vai trocar nesse mundo por nada. Indiferente o que a tua vida leve aonde você vai, você sempre estará se lembrando do teu Deus que te deu a vida e te abençoou em todas as coisas. Irmão José? Nós vamos cantar o hino, não tem no hinário, mas é bem conhecido, os irmãos já conhecem. Vamos todos cantar. Vida.